Olá, tudo bem? Sou a pastora Mariana e nós vamos hoje iniciar o nosso quinto estudo do livro de Esther. Quero orientar você para depois deste estudo, você estar lendo os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Esther. Hoje nós vamos falar desses 3 capítulos. Por quê? Porque esses 3 capítulos, eles nos trazem o princípio da sabedoria em tempos difíceis, que é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Se você quiser o nosso estudo, as referências bíblicas, entra lá no Telegram, canal de estudo, onde você vai poder encontrar esse e outros estudos com todas as referências bíblicas para você acompanhar, amém? Bom, hoje nós vamos falar sobre esses 3 capítulos porque ele provoca uma grande reviravolta no livro de Esther. É diante os problemas que nós enfrentamos que o nosso propósito ele é despertado na nossa vida. Todo o propósito que Deus tem para você na sua vida, com a sua vida, ele vai ser despertado nos momentos difíceis, diante dos problemas que você enfrenta. A Bíblia diz que no capítulo 5, depois de um jejum, Esther ela se apresenta ao rei para interceder pelo povo. O povo tinha recebido um decreto de morte e ela jejua e vai até o rei para receber, para pedir misericórdia, interceder por livramento. E quando ela marca esse encontro com o rei, algo me chama a atenção é que na estratégia de combate ela faz um banquete. E aí eu começo a observar e falo, nossa, num tempo de guerra, num tempo de decreto, essa mulher ela vai lá e marca um banquete em tempo de desespero. O que vem a ser isso? Isso se chama estratégia com sabedoria. Demonstra a sabedoria em tempos difíceis, porque Esther precisava conhecer os inimigos, ela precisava ganhar o coração do rei e agir na hora precisa. Sabe qual é o nosso maior erro diante dos nossos problemas, diante das nossas maiores guerras? É que nós agimos desesperadamente, de forma impensada e inconsequente. No desespero nós falamos o que vem à boca, no desespero nós oramos e não paramos para ouvir o Senhor, no desespero nós tomamos decisões sem medir as consequências e muitas das vezes é no desespero que o nosso inimigo ele tira vantagem. É no seu desespero que Satanás entra em vantagem na sua vida. E a sabedoria ela te faz ganhar as guerras. A sabedoria no dia a dia ela te faz vencer. Uma das maiores características do diabo, de Satanás, que é o seu maior inimigo, é que ele é mais paciente do que você. Ele te estuda, ele te analisa, ele te observa, ele vê os momentos em que você é mais vulnerável, ele vê os seus pontos fortes e fracos, e aí na hora que você menos espera, ele vai lá e ataca a sua vida, ele vai lá e te abocanha. Por quê? Porque ele te estuda, ele é paciente. Mas quando nós temos sabedoria, nós temos inteligência emocional, nós sabemos agir e reagir, nós sabemos crer e esperar. Olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Como um homem se torna sábio? Em primeiro lugar, temendo ao Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Esther ela alcança sabedoria através do temor que ela tinha ao Senhor. Foi temendo a Deus que ela conseguiu essa sabedoria em tempo de crise, em tempo de desespero, em tempo de caos. E o coração dela, submisso, obediente, disciplinado, fez ela alcançar sabedoria. A Bíblia diz assim, ainda no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 6. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. A sabedoria de Esther, em tempos difíceis, fez ela ser guardada e protegida pelo Senhor. Pessoas reativas podem colocar tudo a perder.
Quando você é muito reativo, quando você reage na emoção, você pode colocar tudo a perder na sua vida. Diante de uma dificuldade, o nosso primeiro pedido não é para ser livre da dificuldade, mas é ser sábio, ter sabedoria. Porque se a sabedoria for roubada de nós, nós podemos perecer em toda a luta. Quando Esther ela age com sabedoria, o percurso de toda a sua guerra toma outro rumo. A Bíblia fala que Amã, na sua prepotência, na sua arrogância, ele manda preparar uma forca para Mardoqueu, como forma de punição, porque Mardoqueu não se dobrava, não se curvava a ele. Aí no capítulo 6 nós vemos que a história ela começa a tomar outra direção, começa a tomar outro rumo. O rei, num dia de insônia, ele ouve a história de um livramento que ele tinha recebido por intermédio de Mardoqueu. Mas ele também descobre que Mardoqueu nunca tinha sido recompensado por ter livrado o rei, por ter descoberto uma ação maligna contra o rei. E Amã, no seu orgulho, sem ouvir, sem parar para ouvir, ele dá uma ideia de honra para o homem que o rei desejava honrar. Quando Amã ele vê que esse homem que o rei desejava honrar era Mardoqueu, ele começa a ficar desesperado, porque ele tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Ele tinha, na sua arrogância, na sua prepotência, ele queria acabar com a vida de Mardoqueu, mas antes disso ele teve que honrá-lo. Antes disso ele teve que desfilar por toda a cidade gritando honrarias. Ao invés da forca, Mardoqueu foi honrado. E aí eu começo a ver que podemos aprender 2 princípios espirituais com essa história. Primeiro, nada do que nós fazemos passa desapercebido perante os olhos do Senhor. Preste atenção, nada do que você faz passa desapercebido aos olhos do Senhor. Às vezes nós fazemos muitas coisas e lidamos com muita gente ingrata, pessoas que não agradecem, pessoas que nos ferem, pessoas que não reconhecem o seu trabalho. Mas olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão sobre toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. Você está sendo observado em todo tempo. Em todo momento, os olhos de Deus estão te observando, estão te assistindo. Tenha consciência de que todas as suas atitudes, palavras, intenções estão sendo medidas pelo Senhor. Tudo que você faz está sendo visto por Deus, quer seja bom, quer seja mal. E desta mesma forma, Deus também está vendo o que estão fazendo contra você, o que estão falando contra você, o que estão armando contra a sua vida. Você vê que tudo que Mardoqueu fez, embora não tinha sido reconhecido naquele mesmo momento, lá na frente, o rei ouviu falar dessa história. O rei ficou sabendo que ele tinha sido livrado por Mardoqueu. Então, tudo que nós fazemos, quer seja bom, quer seja mal, estão registrado aos olhos de Deus. Segundo princípio que eu vejo dessa história é que quem cava um buraco para você, deita nele primeiro. Não tem um ditado que diz isso? Se você cavar um buraco, se você cavar uma cova, é você quem deita nela? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 26, 27. Quem prepara uma armadilha para outros, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre os outros, por ela será esmagado. Amã ele preparou uma forca para Mardoqueu, porque Mardoqueu não queria se dobrar para ele. Mas quem acabou inaugurando a forca foi o próprio Amã, que a construiu. Pessoas orgulhosas, maldosas, elas não vão muito longe. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18, que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda.
Toda pessoa orgulhosa, ela está antecipando, todo o orgulho que tem nela precede a destruição. Hoje ela é orgulhosa, mas amanhã ela vai estar destruída. Hoje ela é arrogante, mas amanhã ela vai cair. Foi nesse princípio que Amã começou a ser derrotado. A sabedoria de Esther a encaminhou para a vitória. No capítulo 7, nós vemos que quando ela revela sua origem, quando ela clama por misericórdia, ela encontra favor, ela encontra graça, não só para ela, mas para todo o seu povo. Ter sabedoria é conseguir estratégias para sair de situações insolúveis. Ter sabedoria é você ter estratégia para sair de situações insolúveis. Olha o que a palavra diz em Provérbios 16:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Não seja dominado pelo desespero. Não seja reativo, não seja impulsivo da forma errada. É com calma que você vence suas batalhas. É um dia de cada vez. E dessa forma, você vai vencer em todas as situações. Para de ser reativo, para de ser impulsivo. Começa a pedir para Deus sabedoria, direcionamento, para que você venha ter inteligência emocional e você venha reagir na hora certa, na hora precisa, de maneira correta. Amém? A minha oração é para que Deus abençoe a sua vida, para que você saia de todas as situações tribulosas e conturbadas em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique com Deus.